Hoje nós vamos iniciar pela equipe do Marcelo, no capítulo 6 do livro Gestalt Terapia com Crianças, da Luciana Aguiar. Então, a equipe já está completa, Marcelo? Professora, vamos lá, aqui está a Sula, a Melissa, eu acho que falta a Marta. Olha, professora, falta a Girlene. A senhora dá 5 minutinhos para entrar em contato com ela para ver se realmente ela vai. Tá? Tá, tudo bem. Professora, a gente pode dar início porque a Girlene justificou que vai deixar uma amiga no aeroporto, não sabe muito bem se vai apresentar o trabalho. Aí a gente pode dar seguimento. Tá ótimo, tá bom. Então, pode colocar o material. Ou se vocês quiserem que eu compartilhe, se não conseguir, me manda também no chat. Você está conseguindo ver o material aí, professora? Estou sim. Tá. Então, eu vou dar início aqui. Só que ele está aparecendo vários slides, ele não está um slide por slide. Como se ele estivesse aparecendo 3 slides ao mesmo tempo. É porque, professora, eu não consigo deixar slide inteiro, eu consigo deixar só assim. Ah, tá. Tá bom. Clica 2 vezes, Marcelo, vê se não abaixa. Tem como ter uma leitura dele? Tu sabe onde é, amiga? Porque eu realmente não consigo. Em cima do slide, logo no começo. Ah, tá aqui, né? Ai, consegui. Pronto, perfeito. Então tá ótimo. Então eu vou dar início aqui e aí depois só apresentar o grupo e depois eu passo para a colega. Então, nós vamos falar que o nosso trabalho é de Gestalt Terapias com Criança, o trabalho remetente à segunda verificação. E nosso curso de psicologia, Psi 8 turma, a professora Juliana, querida, e os alunos aqui, Marcelo, Sulamita, Marta, Girlene e Melissa. E agora a gente iria dar início a Girlene, né? Então, já que ela não está, eu vou apresentar. Foram sugeridos 2 livros para a gente, pelo menos o que eu entendi foi do capítulo 6, né? Só que nós também vamos tratar nele no... Então, só o capítulo 6, professora? Era só o capítulo 6. Pois é, professora, deixa eu lhe falar, então, de princípio, que nós não fizemos só o capítulo 6. A gente fez o capítulo 1 dos 2 livros e eu vou finalizar com o capítulo 6. Por quê, professora? A gente não se atentou no começo. Aí, como ficou em cima da hora, então... dá para dar prosseguimento assim? Tá, tudo bem. Já entrei, Marcelo. Tá. Fala. Girlene? Oi, Marcelo. Eu consegui conectar na internet. Conseguiu, amiga? Consegui. Então tá. Tu vai falar daquela introdução que tá lá no meio, viu? Então eu vou iniciar aqui apresentando os livros. Tudo bem. Quando for a parte eu falo, tá? Ok. Aí a gente usou esse livro aqui da Luciana Aguiar, que é de teoria e prática. E usamos Abrindo a Criança, a abordagem Gestalt Terapia com Crianças e Adolescentes, da Violette O'Clyder. E aqui eu acho que é a Sula que vai começar com o histórico.
Bom dia. Bom dia. Vou falar aqui um pouco da história da psicologia infantil, do desenvolvimento da psicologia infantil, né? Que é... Deixa eu aumentar aqui o negócio do meu celular, que eu não estou enxergando. Que é o trabalho psicoterapêutico com crianças. Ele teve início no século XX, com as contribuições da abordagem psicanalítica de Freud, né? Tem acho que é Clay, né? Que é isso, eu coloquei Freud. Tem o Manone, acho que é o nome. E Winnicott, tá o nome aqui, professora. Não sei falar muito esse nome. Winnicott. Isso. E se desenvolveu ao longo dos últimos 50 anos, né? No bojo de outras abordagens do ser humano. Particularmente, por meio das abordagens da pessoa, centrada na pessoa, com Rogers. Isso foi em 1978. E tem outro nome aqui que eu acho que é Axline, nome, em 1992, 1984 e a 1986. Recentemente, da Gestalt terapia. Aqui também fala que para que possa entender sobre Gestalt terapia com crianças, é preciso localizá-lo o cenário mais amplo da psicoterapia infantil. As demais abordagens, contextualizando o surgimento, assinalando de forma de tratar questões básicas relativas à psicoterapia, como crianças que foram induzidas ao longo no último século pelas principais abordagens, que foi a psicoterapia do ser humano. Temos diversos termos que utilizamos frequentemente para designar o trabalho psicoterapêutico com criança, como a ludoterapia, a psicoterapia infantil, a psicanálise infantil. Eles costumam gerar confusões no que diz a respeito ao referencial teórico, na metodologia que abarca. É raro observarmos, né, que na utilização de forma indiscriminada que se aumenta a possibilidade de interpretações e generalizantes acerca de diferentes abordagens de trabalho psicoterapêutico com crianças, de cada uma delas elas se encerram. Né? Cremos que isso ele se dá de um lado de virtude relativa de hegemonia, né? De determinada abordagem do campo da psicoterapia, a psicanálise, e de outro, pelo fato a expressão ludoterapia, que a minha amiga Melissa vai falar um pouco. Oi, gente, bom Olha, dia. gente, quando for para passar o slide, vocês falam, tá? Por favor. Tá. Oi, gente, bom dia. Bom De dia. antemão, já peço desculpa porque minha casa tá uma loucura hoje, aí pode ser que surjam uns barulhos, tá bom? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre ludoterapia. O termo ludoterapia surgiu no cenário das psicoterapias com a publicação do livro de Virginia Alex, sei lá, intitulado Play Therapy. Depois disso, disseminou-se o uso dessa expressão para designar todo e qualquer trabalho com crianças, em função do uso de brinquedos como recurso facilitador da expressão infantil no espaço terapêutico. O ludoterapia faz menção direta, né, aos recursos utilizados no trabalho clínico, no espaço clínico, com crianças. Pode passar o slide, Marcelo. Tá, eu vou falar um pouco das contribuições, né? Ao empreendermos... Mãe, silencia aí, por favorzinho, obrigado. Ao empreendermos uma retrospectiva das contribuições de cada uma das abordagens presentes no cenário das psicoterapias, a gente pode perceber que não só a psicoterapia com crianças vem sendo associada há muito tempo ao uso de brinquedos, como também a maioria das propostas de trabalhos com criança, e não só a ludoterapia, desenvolveu-se como recurso de lúdico como meio facilitador. Apesar de diferenças significativas nas formas que cada abordagem os utiliza, a ludoterapia é empregada num espaço de psicoterapia infantil. Tá, aí tu pode passar o slide de novo, Marcelo.
Não, amigo, volta. Desculpa. Volta. Esqueci de falar do brincar. Para quem assistiu a aula da Rose, volta aí, não tem mais Não, passa. Não tá voltando. Amiga, Aí, ludoterapia tem esses lá. aí, era aquele. É Esse, esse, amor. É esse, obrigada. Sim, para quem assistiu a aula da Rose, da professora Rose, ela chegou a comentar, né, um pouco sobre o brincar. E a ludoterapia, ela vem justamente nessa parte, né? De o brincar, desses recursos, né, que a criança acaba utilizando para se expressar. E cada abordagem utiliza ela de alguma forma, né? Na ACP tem umas perguntas a serem feitas, né? Ele fala no texto, esse texto que eu primeiro falei sobre o termo, né, ludoterapia, era de um livro, esse é de um outro. E nesse outro ele traz alguns exemplos funcionais de como é, né, a relação da ludoterapia. Aí ele fala sobre o que cada abordagem se atenta, e a ACP, ela sempre observa o processo de quando a criança está brincando, observa o conteúdo da brincadeira, como é colocada a situação na brincadeira, preste atenção também na hora certa de entrar, né? Deixa a criança se desenvolver, mas se atentar ao momento certo dela fazer a intervenção, né? Entrar na brincadeira. E aí cada abordagem vai se diferenciando. Pode passar, Marcelo. Aí pronto. Aí o próximo slide fala sobre os recursos, né? Como eu falei, aí cada recurso é investigado, né? Como a criança está brincando. Tem caixa de areia, tem quebra-cabeça, pode brincar de médico ou enfim, do que a criança for atraída, né? Muitos psicólogos deixam livre, né, para que a criança escolha. Aí tem uns recursos de monta-monta, e aí o olhar que se faz é como a criança está brincando, e o olhar também vai depender muito da abordagem. E é isso. olha, agora a Marta vai falar e depois a Girlene vai falar num tópico que tem de introdução, tá, Girlene? Só porque eu não vou poder abrir o WhatsApp aqui, amiga, que eu estou compartilhando minha tela. Mas não te preocupa que quando chegar a hora de tu falar, tem um slide lá, eu vou te sinalizar. Tudo bem, Marcelo, mas vai ficar desorganizado, né? Fica tranquila, amiga, fica tranquila que vai dar certo. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui sobre o surgimento do significado moderno de infância, né? E vou fazer um resumo aqui para a gente poder entrar nesse modelo, né, atual. Então, eu peguei uma parte aqui do livro que diz assim: para empreendermos nossa retrospectiva acerca da emergência das principais propostas psicoterapêuticas com crianças e suas contribuições fundamentais para a construção infantil hoje, precisamos remontar ao próprio surgimento da noção de infância, da forma como encaramos atualmente. Então, eu coloquei aqui um modelo da família medieval, né? Então, vamos voltar um pouquinho a essa família para tentar entender, né, esse modelo hoje de infância. Então,
O modelo de infância medieval, ela era uma família construída por um grande número de pessoas, né, de familiares, agregados, empregados. Então, era uma família, era assim, o que eu entendi é que era todo mundo junto, né? Então, não tinha aquela separação do privado, do público. E a sociedade, família, era assim, toda uma família era muito grande, era constituída assim, né? E a função básica dessa família era transmitir a vida, né, os bens, nomes. E aí a criança ali, no meio dessa família, quando chegava, né, essa criança, eles não tinham a preocupação com a criança em ter aquela separação, né, como tem hoje a criança, tem seu espaço, tem seu tempo. Não, era tudo... ela não tinha esse direito, né? Então, o que eu entendi na leitura mostra assim que a criança ela nascia e ela tinha aquela fase do desmame, né? Então, que ela começava a dar seus primeiros passos, tem uma parte diz que quando ela completava 7 anos, essa criança ela já era inserida com os adultos. Então, o livro ele fala que essa criança ela era chamada de miniaturas de adultos. Então, ela tinha o mesmo trabalho, né, que eu coloquei aí nessa segunda imagem, Marcelo, por favor. Isso, ela tinha... Obrigada, Marcelo. Ela tinha o mesmo trabalho, né, de um adulto. Então, ali, o que eu entendi é que era a cultura deles. Aí a criança, ela nascia, dava aquele espaço pequeno e ela, quando ela já tinha aquela força, já ela observada, já dava para o trabalho. Então, com 7 anos, ela já era colocada ali, né, naquele mundo dos adultos. E então, era o mesmo avaliando, com certeza pela idade, foi o que eu pude entender, ela tinha o mesmo castigo, o mesmo trabalho. Então, ali na cultura, eu entendi assim que eles tinham que, a família, eles já iam educando a criança naquela cultura, daquele modo que eles tinham ali. Então, a criança, ela ajudava a família, a tarefa dela também era trabalhar, né, para manter a família, a casa em geral, né? Então, esse primeiro modelo de infância, as crianças elas eram obrigadas a trabalhar, então elas eram vistas como o trabalhador do futuro, né? Que no livro fala também eu acho que é Ariés, 1981, que fala sobre isso, ele fala sobre esse tema, né, do trabalhador do futuro. Então ele chama assim como o sentimento de infância, que a sociedade, aí entra a sociedade capitalista, né, que eles tinham a preocupação com a força do trabalho, né? Então isso era crescente no meio deles e implicava, né, no modelo de como tratar essa criança. Então eles viam como a criança, aí surgiu, deu um novo valor para essa criança, que foi, eles viram que a criança era uma riqueza econômica em potencial, né? Que era o tesouro das nações. Nessa época de 1981, né? Que ele coloca essa frase sobre esse sentimento de infância. Então, aí entra, né, o que eu coloquei como segundo modelo, o início da escolarização, né, que onde aconteceu a separação da criança, né, desse mundo adulto. Então, houve essa separação. O livro ele fala aí não mais do sentimento de infância, mas do sentimento de família. Ele já começa a falar em torno desse sentimento para a criança, que a criança ela já é percebida como uma criança carente de cuidado, né, que ela é fraca, ela é inocente. Então, aí já entra a cultura ocidental, né, que no livro diz também que ela centrou-se na criança e fundou a família nuclear como local privilegiado para o seu cuidado e educação. E
que aí também é onde entra o nascimento, né, da pediatria, da pedagogia, da psicologia, com já vários modos de cuidar. E como a Melícia já mostrou algumas coisas sobre as técnicas, né? E de como treinar, como educar, orientar, né, essa criança no seu tempo, né? E também hoje nós temos o Conselho Tutelar, né, que também os direitos da criança. Então teve na leitura uma separação, né, desse modelo antes, né, da medieval para hoje. Então a família hoje ela já tem uma outra visão em colocar a criança na escola, né, no brincar. Então hoje a criança ela tem o seu tempo, tem o seu direito de brincar, de estudar. Então, por essa mudança, ela saiu, a criança, na verdade, foi tirada desse mundo adulto, né, e passou já para um mundo onde ela tem os seus direitos, né, o seu momento, o seu tempo. E isso é importante, né, que é onde é construída, né, toda a personalidade ou a construção, né, da infância da criança. Então é isso, professora. Ok. Aí, Gi, você pode falar agora, amiga, por favor? Então, professora, bom dia, né? Bom dia. Era ter falado primeiro, mas tudo bem, aconteceu de as pessoas estarem nervosas e acabar se confundindo aqui. Então, como as meninas já falaram tudo no início da introdução, né? Eu vou dar apenas algumas contribuições que eu achei importantes, que ela fala nessa introdução, né? Uhum. Ela vai destacar bastante, né? Que a perspectiva gestáltica no Brasil, ela ainda não é muito ampla nesse estudo, né? Então precisa ser um campo maior para ser estudado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então ela deixa bem claro que é um campo muito vasto que precisa ser estudado profundamente cada vez mais, né? Aí ela faz algumas críticas, né, ao trabalho do Vailete, né, que ele tem uma técnica muito boa, mas que ele ainda tem muita coisa técnica, né? E não pode se esquecer que a concepção da Gestalt é o homem e o de mundo. E mais lá na frente, depois ele vai falar um pouco que a metodologia usada para esses estudos ele tem que ser transformada. E não pode ser só um achismo, né? Ela comenta, e nem uma receita de bolo, né? E aí ela vai falar que tem que mostrar, lá na frente, ela vai falar que esse estudo dela vai falar também sobre a neurose das crianças, que ela dá esse incentivo que daqui para frente haja mais produções de trabalho, de novos trabalhos para essa área da Gestalt mesmo, terapia com criança. E essa proposta ela vai se dar ao longo do livro. Então, assim, onde ela ia falar da ludoterapia, que as meninas falaram, né, dessa abordagem psicanalítica. Então, é bem isso. Na minha contribuição aqui, o que eu achei bastante interessante ela falar que é sobre a gente não ter isso como achismo, né, como uma receita de bolo, mas sim que a Gestalt ela vem com essa proposta de trabalhar na criança, ter mais campos para trabalhar com essa criança e que daqui para frente mesmo haja mais produção de novos trabalhos, né? Porque ela fala que ele é um campo muito fechado. Então é isso, professor. Ok, Germaine. Professora, agora eu vou dar minha continuidade na fala, diretamente falando de compreensão diagnóstica, que foi o tema sugerido. Primeiro, eu queria pedir desculpa que ter adentrado um tema que você não pediu. O erro foi meu, porque eu não me atentei mesmo, e agora eu ia falar sobre técnicas, mas aí eu vou entrar direto em compreensão diagnóstica, não vou nem passar o slide, e vai valer aqui só a minha fala mesmo, tá? Não, pode passar, Marcelo, não tem problema. A gente vai ser só vocês hoje apresentando, não tem problema, tá?
Então tá. É só assim que no projeto da autora ela fala da utilização desses materiais, que é areia, argila, água, tinta, histórias, e toda uma gama de materiais lúdicos, como a Melissa trouxe. Aí a terapia lúdica, a Melissa já falou também que a criança pode exprimir através disso, exprimir o que ela sente através de palavras. Não. A criança pode exprimir aquilo que antes era sem palavra e sem lugar, sabe? Através da brincadeira, através da pintura, através, às vezes, de um canto, de uma dança. E aqui eu exemplifiquei uma técnica, que ela é a técnica da fantasia, que nesta técnica o terapeuta faz uma espécie de orientação guiada através de comandos de voz. Orienta que a criança feche os olhos e vá para um lugar que é seu. Aí ele cita um exemplo de uma floresta em que a criança caminha, e dentro dessas orientações ele pede para que a criança preste atenção em todo o seu corpo, na sua mão, na sua perna e principalmente na sua respiração. Se ela tem uma respiração entrecortada, ele pede para que ela tenha uma respiração funda. E vamos ver o que mais aqui. Aí tá, é isso, né? Aí eu vou entrar agora em compreensão diagnóstica. Na compreensão diagnóstica da Gestalt terapia, ela é diferenciada da clássica, que seria a da psicanálise, que é uma compreensão, digamos que mais positivista, né? A mais clínica, a mais médica, já que o Freud, antes dele ser psicólogo, ele era um médico. E assim, a Gestalt ela passa a compreender a experiência do cliente, não tendo um diagnóstico definido. Ou seja, a Gestalt terapia ela não trabalha com diagnóstico de esquizofrenia, depressão, de transtorno bipolar. Ela pode até ter isso, o psiquiatra pode até trazer isso para ela, só que ela não vai tratar isso como um diagnóstico fechado. Certo? Neste sentido, temos a compreensão diagnóstica, totalmente afinada com a concepção do ser humano pregada pela Gestalt terapia, privilegiando a descrição da experiência singular do cliente. Ou seja, não é interessante na Gestalt terapia que a gente vá focar naquele problema. Por exemplo, digamos que a pessoa veio com uma esquizofrenia de outra abordagem. Quando ela chegar no Gestalt terapeuta, ele não vai tratar a pessoa como se ela fosse uma esquizofrênica ou fora da realidade. Essa não é a intenção do Gestalt terapeuta. Assim vamos saber como lidar com a criança tímida, agressiva ou imperativa. Assim, não é assim, tá. E assim, o Gestalt terapeuta, ele não segue a descrição do DSM ao pé da letra, certo? Tendo a compreensão fenomenológica, ai meu Deus, eu quase não consigo falar essa palavra, do cliente. E eu quero falar mais uma coisinha que está aqui no computador. Tá aqui. E aqui no capítulo 6 também, a autora coloca os princípios básicos da compreensão diagnóstica. O primeiro refere-se sempre à totalidade criança e ambiente, ou seja, lá o terapeuta vai fazer uma espécie de uma investigação como está sendo a troca dessa criança em relação ao seu ambiente e o seu ambiente em relação a essa criança. O ponto 2 leva em consideração a interdependência dos elementos do campo e de sua tendência de autorregulação. Bom, a autorregulação, a professora já explicou bem aqui em sala, que é como aquela criança vai ter um olhar sobre ela mesma, como ela vai lidar com ela mesma e esse nível, né, de entendimento do que ela tem sobre o seu comportamento,
sobre o que ela está expressando. Eu vou ser bem sincero que eu não tenho um conceito aqui dessa autorregulação. Eu só trouxe o exemplo, mas se depois a professora quiser colocar e me corrigir, pode ficar à vontade. O ponto 3 focaliza no momento presente de suas interlocuções com fatos passados e expectativas futuras. E o ponto 4 contempla as informações obtidas por meio da observação e da descrição do cliente sobre o que ele faz com o conteúdo e, sobretudo, sobre as suas formas habituais neuróticas, padrões relacionais e formas respectivas de interrupção do processo de contato. Então, a minha fala é essa, professora. Ok, Marcelo. Ainda tem mais alguém na equipe? Essa é a nossa referência e não tem mais ninguém. O nosso trabalho ele termina aqui. Muito obrigado, tá, professora? Bom, obrigada, Marcelo, também. Então, deixa eu só colocar aqui novamente que semana passada algumas pessoas não estavam presentes, faltou, então vou explicar novamente sobre o nosso seminário, tá? Deixa eu só eu abrir aqui. Bom, obrigada aí pela equipe, né? Fez aí uma explanação desde o início da psicoterapia e falou um pouquinho como ocorre a psicoterapia dentro da Gestalt. É importante, né? Quem tem interesse dentro da abordagem da Gestalt e tem interesse em trabalhar com crianças, esses 2 livros que eu indiquei aí, o da Violet e o da Luciana Aguiar, eles são livros que detalham bastante sobre o atendimento infantil, tá? E o da Violet, ele também fala um pouco dos atendimentos de adolescentes. Então, o da Violet, que é o da capinha verde, ele tem muitas técnicas, né? Ele tem muitas fantasias, tem muitas histórias, ou seja, ele tem muitas formas de trabalho lúdico que a gente desenvolve dentro do contexto de atendimento infantil e dentro do atendimento de adolescentes. Tá? Então, quem quer um livro que apresente as técnicas da Gestalt é o verdinho, tá? O da Luciana Aguiar, ele é um livro que fala de todo o processo de atendimento infantil, desde a primeira consulta com os pais, consulta com a criança, processo de diagnóstico, processo de devolutiva com os pais, processo de acompanhamento com os pais, encerramento das sessões de atendimento infantil, a primeira consulta com atendimento infantil. Então, é um livro que ele é bem detalhado e explica todo o processo, tá? Pois bem, o nosso seminário, eu dividi ele em um raciocínio, tá? Então, vamos lá. O que está ao lado do capítulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a quantidade de equipes, né? Equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4 e equipe 5. Eu aumentei, tá, para mais uma equipe. Inicialmente eu tinha dividido em 4, mais uma equipe me procurou que tinha ficado de fora. E eu abri exceção para mais uma equipe, tá? Então, hoje foi o capítulo 6 do livro da Gestalt Terapia com Crianças, da Luciana Aguiar, que foi a equipe do Marcelo. Na semana que vem, nós vamos ter 2 equipes. Então, na semana que vem, será apenas 45 minutos para cada uma das equipes, tá? A primeira equipe a se apresentar na semana que vem vai ser a equipe da Brenda, que vai ler, né, vai contar para a gente sobre o capítulo de adolescentes, como é o trabalho do Gestalt terapeuta com adolescentes. Então, para este livro de adolescente, é o livro da Violet, Descobrindo Crianças, ok? Vocês vão utilizar da página 321 até a 329, tá?
Então, não precisa ir buscar em outros livros, nem em outros capítulos. É somente esse que eu indiquei, que é justamente seguindo aí esse raciocínio que eu pensei. O que eu pensei? Falarmos do atendimento infantil, falarmos do atendimento de adolescente, porque o adulto eu falei bastante nas aulas, falarmos também sobre o psicótico, e agora a gente vai falar também do autista, que é o outro capítulo que eu indiquei, ok? Depois da equipe da Brenda, na semana que vem, a gente vai ter a equipe da Amanda, que vai explicar o capítulo 3 do livro Quadros Clínicos Disfuncionais e Gestalt Terapia, que é o livro da Lília Meyer Frazão, tá? O capítulo 3 vai falar das facetas da autodestruição, vai falar um pouco de suicídio, adoecimento autoimune e automutilação a partir da visão da Gestalt Terapia. Essas duas equipes semana que vem. No dia 17, nós vamos ter somente uma equipe, que é a equipe da Elizabeth, que vai ficar com o capítulo 1 do livro Quadros Clínicos Disfuncionais e Gestalt Terapia, da Lília Meyer Frazão também. Vai falar do ajustamento psicótico, ok? Que é a equipe da Elizabeth. No dia 24, nós vamos ter a equipe da Ciane, do mesmo livro, Quadros Clínicos Disfuncionais. Vamos ficar com o capítulo 6, Transtorno do Espectro Autista, um mundo visto através do caleidoscópio. Então, vamos falar do transtorno do espectro autista a partir da leitura da Gestalt Terapia, ok? Esse trabalho, vocês não precisam me apresentar uma parte escrita, é só mesmo a apresentação e os slides. Então, Marcelo, a equipe de vocês, como já apresentou, vocês me mandem os slides lá para meu e-mail, com o nome de todo mundo, para eu saber quem estava na equipe, ok? E assim vai. Conforme vocês apresentam, mandam para mim os slides, ok? Alguma equipe tem alguma dúvida sobre o seminário? Tá tranquilo? Tá, perfeito, então. Então, gente, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou postar o restante das aulas que ainda falta colocar na plataforma. E na semana que vem, então, a gente tem duas equipes, tá? Para apresentar, lembrando, 45 minutos para cada equipe na semana que vem, por conta que serão duas equipes. Nas outras semanas, como serão apenas uma equipe, vocês têm o tempo livre da aula para fazer a explanação de vocês, tá bom? Se alguma equipe ainda depois tiver alguma dúvida, pode me passar uma mensagem lá no WhatsApp, tranquilo, que eu respondo, tá bom, gente? Beijo grande, boa semana para vocês. Beijo grande. Obrigado. Tchau. Tchau, professor.